Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história fascinante da antiguidade, a do rei Ezequias. É um relato incrível, sabe? Sobre fé, sobre um milagre que desafiou as leis da natureza e também sobre uma falha de orgulho que acabou mudando o destino de uma nação inteira. E essa história toda nos joga direto para essa pergunta aqui, que é bem forte. Será que um único erro, um momento de vaidade, tem o poder de apagar uma vida inteira de coisas boas? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Para entender tudo, nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa com uma oração desesperada contra a morte, passa por uma recuperação que foi um verdadeiro milagre, encara um teste que veio da Babilônia, vê as consequências trágicas do orgulho e, no fim, tira a grande lição sobre a nossa influência. Então vamos lá. A história começa com o rei Ezequias. Pensa num governante fiel, que estava no auge, sabe? Com um reinado próspero. E aí, do nada, ele é atingido por uma doença mortal. A situação era de verdade desesperadora. E como se não bastasse, ele recebe essa mensagem do profeta Isaías, direto e reto. Imagina só o baque de ouvir isso. Arrume suas coisas porque você vai morrer. Parecia que não tinha mais esperança, o fim da linha mesmo. Mas Ezequias não desiste. Ele vira o rosto para a parede e faz uma oração que, nossa, é de cortar o coração. Ele não está exigindo nada, mas ele pede para que Deus se lembre de como ele foi fiel, de como tentou servir com um coração puro. Foi um choro de desespero, mas também de muita fé. E é aqui que a história dá uma virada espetacular. Aquela oração, feita no leito de morte, foi ouvida. A resposta de Deus foi simplesmente impressionante. O profeta Isaías mal tinha saído do palácio e já recebe uma nova mensagem. Deus não só ia curar Ezequias, como ia dar a ele mais 15 anos de vida. Pensa na reviravolta, uma promessa de vida quando tudo parecia completamente perdido. Mas olha que curioso. Mesmo com essa promessa incrível, Ezequias queria ter certeza. Assim como outros grandes líderes do passado, ele pede um sinal. Ele queria uma prova concreta, algo que não deixasse dúvida de que aquela mensagem vinha mesmo lá do alto. E o sinal que ele recebeu foi algo cósmico. Isaías deu a ele uma escolha. A sombra no relógio de sol podia avançar 10 graus ou retroceder 10 graus. Ezequias, muito esperto, pensou, bom, avançar é o caminho natural das coisas. Então ele pediu o impossível, que a sombra voltasse. E aconteceu. Por um ato divino, o tempo literalmente andou para trás. Claro que uma coisa dessas, a cura e um sinal celestial, não ia passar despercebido, né? A notícia voou longe, atravessou fronteiras e chamou a atenção do mundo. E é aí que começa o próximo grande ato dessa história. Lá da distante Babilônia, vieram os homens muito sábios. Eram astrônomos que perceberam essa anomalia no céu. Quando souberam que o fenômeno estava ligado à recuperação do rei de Judá, ficaram super curiosos. Então enviaram embaixadores para dar os parabéns e, o mais importante, para entender que Deus era esse que podia fazer uma maravilha dessa. E aqui, gente, está o ponto central da história. Essa visita não era só diplomacia, era um teste. Uma oportunidade de ouro para Ezequias contar ao mundo sobre o poder e a misericórdia do Deus que o tirou da beira da morte. Ezequias estava então numa encruzilhada. De um lado, o caminho da gratidão, de dar o crédito a quem merecia. Do outro, o caminho do orgulho, de se exaltar. A escolha que ele fizesse ali teria consequências gigantescas. E, tragicamente, a vaidade falou mais alto. Em vez de falar do milagre, Ezequias fez um tour ostentação. Ele abriu os cofres e mostrou tudo. A prata, o ouro, as especiarias, as armas. Ele quis se engrandecer, mostrar seu próprio poder para aqueles príncipes estrangeiros. Essa decisão imprudente de exibir tudo teve um retorno imediato e devastador. Ele não parou para pensar que aqueles homens, vendo tanta riqueza, ficariam de olho grande, cobiçando os tesouros da sua nação. Isaías volta, mas dessa vez com uma profecia terrível. As mesmas riquezas que Ezequias mostrou com tanto orgulho, um dia seriam levadas para a Babilônia. Tudo seria saqueado. E pior, até os descendentes dele seriam levados como prisioneiros. Ao ouvir isso, o rei caiu em si. Ele se arrependeu de verdade. E essa humildade adiou a catástrofe para depois da sua morte. Mas o estrago já estava feito. A semente do orgulho que ele plantou naquele dia, com o tempo, iria brotar e gerar uma colheita de destruição para seu povo. Certo, mas e daí? O que essa história tão antiga tem a ver com a gente hoje? É que a falha de Ezequias é como um espelho
cheio de lições poderosíssimas sobre o tamanho da nossa influência. Olha só que contraste absurdo. A ação foi exibir a riqueza. A intenção por trás? Se exaltar. O resultado final? Ruína nacional. Agora, vamos imaginar o outro cenário. Se a ação fosse testemunhar sobre Deus com a intenção de ser grato, o resultado poderia ter sido totalmente diferente, talvez até a conversão de um povo. E isso nos faz pensar numa coisa muito séria. Todos os dias, o que a gente fala, o que a gente faz, deixa uma marca nas pessoas com quem a gente convive. Essa influência pode ser para o bem ou para o mal. É uma responsabilidade e tanto, né? Então, para a gente amarrar tudo, ficam aqui as grandes lições. Nossas palavras têm um poder enorme, elas podem construir ou destruir. As nossas ações do dia a dia criam um efeito cascata que a gente nem imagina. Um único ato impensado pode ser o começo de uma avalanche de problemas. E no fim das contas, o verdadeiro tesouro não é o que a gente tem, mas o que a gente é. O caráter vale mais que todo o ouro do mundo. E assim, a gente encerra com essa reflexão. A história de Ezequias nos força a olhar para dentro e a nos perguntar: a influência que a gente exerce, dia após dia, está construindo o quê? Que tipo de semente estamos plantando? E qual legado ela vai deixar?